Bom dia, gente. Bom dia, meu povo. Bom dia, meus inscritos aqui do meu canal Diário da Elvira. Antes de tudo, eu gostaria de pedir a vocês que vocês dessem lá meu joinha, que é o like, né? Que vocês compartilhem e que vocês se inscrevam, tá bom? Hoje nós vamos continuar a história da Fazenda, dos tempos de infância, o quanto nós aprontava. Que hoje passar longe isso das crianças de hoje, nem eu gostaria que fizesse, porque o que nós fizemos quando era criança, se meus filhos fizessem, nem sei o que ia acontecer comigo. Então, dando continuação, ai gente, vamos lá. Não tem esses carrinhos de rolimã que o povo fala? Meu irmão fez um carrinho, mas só que as rodas eram de ferro. Ele, sei lá onde ele arrumou as duas coisas de rodas e botou a tábua em cima. E nós morávamos no alto, aí tinha aquela descida para até chegar na estrada. Aí o que acontecia? Nós subíamos ali, umas três crianças, a gente ia, mas tudo escondido da nossa mãe, gente. Porque hoje eu vou falar como era nossa mãe, agora ela está lá no céu, agora que ela vai saber o que nós aprontávamos e ela não sabia. Aí o que acontecia? A gente descia naquele carrinho, o carrinho subia, fazia aquela curva no barrão, jogava nós tudo no chão. Mas é carrinho baixo, mas o negócio é que a roda era de ferro. Passava por cima da mão da gente, um dia arrancou até a unha da minha irmã fora. Mas nós se machucávamos, mas nós não mostrávamos para nossa mãe que não podia, porque se a gente mostrasse que a gente estava fazendo bagunça, era motivo para a gente apanhar, né? Porque naqueles tempos a conversa era curtinha, né? Como tem uma história que conta, uma música, a conversa era curtinha. Então nós tínhamos que fazer tudo e não podia mostrar ela. Eu tinha uma mania danada de gostar de brincar na chuva, né? Eu gostava muito de ficar andar nas poças, ficar chutando água para lá e para cá. A minha mãe falava assim: vai, um dia você acha uma cobra e nunca mais eu pisei dentro de uma poça d'água. Eu morro de medo. Nós, gente, nós fazia balanço, balanço perigoso. Nós brincava de. Nós tínhamos uma brincadeira de jogar pneu. Olha só, essa brincadeira foi uma coisa que aconteceu, um acidente, mas uma coisa assim, não que um machucasse o outro, uma coisa aconteceu. Por isso que quando eu eduquei meus filhos, eu fui educando mais perto e sempre não deixando mexer com perigos. Porque eu não era fácil, não. Nem eu, nem meus irmãos. E nem os vizinhos também. Aí eu nunca gostei que assim, meus filhos brincassem ou fizessem coisa assim. Aliás, os filhos de hoje eles não fazem. Por quê? Hoje não tem. No nosso tempo tinha de tudo, nós tinha tempo, apesar de que a gente ainda trabalhava um pouquinho depois do almoço, até a gente ia para a escola, a gente ia para encher aquelas sacolinhas pretas que lá na nossa terra se fala viveiro. Aqui se chama horto. Nós, todos os dias, nós estudávamos, chegava em casa, nossa mãe fazia uma marmitinha para cada uma, um café, uma broa, qualquer coisa, botava, e nós andava, gente, distância, distância para chegar lá nesse viveiro, que é um lugar grandão, que eu vim da terra do café. Eu vim de Valença. Então, o que acontece? Lá, nós crianças, o que a gente fazia? Nós sentávamos, assim, em torno, assim, no meio tinha um monte de terra já toda preparada. Mas é aquele monte de terra enorme, então ficava em volta dele aquele monte de gente, até adulto, criança, tudo, mas só que era assim, tinha medida. Aí a gente tinha o nosso chefe, né? Que meu filho fala que chefe não, mas chefe é de índio. Ele fala assim, nós tinha lá o rapaz que media, assim ele fazia como? Pegava varas de bambu. Pegava vara de bambu, fechava assim aquele quadrado e nós ficávamos no meio daquele quadrado sentado perto do monte de terra.
e com aquele malote grande de sacolinha preta e uma vasilha de óleo, que na época era óleo, meu pai botava alça ainda para nós, e nós ganhava por sacolinha. Não era nós, eram nossos pais, né? O que nós ia fazer com o dinheiro? Nós nem sabíamos o que fazer com o dinheiro, nós nem de casa saía, né? Caía no salário dos nossos pais. Então a gente ganhava por sacola, então a gente tinha que fazer o máximo que tinha de fazer. A gente, ó, era o dia todo lá. A gente enchia, batia, enchia de novo. Aí mais tarde, quando chegava no fim da tarde, aí vinha. Eles vinham contando uma por uma. Aí eles vinham no meu quadro, aí eu tinha que encher, gente. Ia lá atrás, colocava em pezinha e vinha assim, de trás para frente. Aí eu enchia um tanto, ia lá, ia levando, colocava, voltava, sentava, continuava, e assim, como todos faziam. Aí ele vinha, à tarde ele vinha com a varinha, contava, aí falava, eu vi ele encheu tanto, fulano encheu tanto. Aí era assim. Então, eu era uma criança que todo mundo gostava. Eu não tinha nem meus 10 anos ainda, mas aquilo ali era uma diversão. Então, para nós, não era um serviço como todo mundo faz serviço escravo, não era serviço, não era um serviço, a gente enchia sacolinha. Então, para nós era uma diversão aquilo ali. Aí, por eu ser uma criança muito amada, todas as mulheres que trabalhavam sempre traziam alguma coisa para mim. Quando eu chegava na hora de nós sentar para tomar café, aí uma falava, eu virei trouxe isso aqui para você, a outra trouxe isso para você, um trazia doce, um trazia bolo, um trazia isso, trazia aquilo. Eu falava assim, gente, como que o pessoal gostava da minha pessoa? Eu era criança, todo mundo gostava. Mas também eu não era fácil não, tá, gente? Eu era bem bagunceira. Mas só como eu falei, nossa mãe não podia saber. Aí nós fazíamos muita bagunça. Aí, voltando aquele negócio do pneu, o que aconteceu? Do pneu, nós morávamos assim na fazenda, então nós estávamos brincando de jogar pneu. Esse pneu mesmo de. Pneu de carro velho, sem aro, sem, né? Então a gente jogava e a pessoa pulava por cima, a gente jogava, o outro pulava por cima. Aí era desse jeito. Aí ele ia rolando, aí aquela pessoa pulava por cima. Assim, era uma brincadeira. Uma brincadeira até. Não é uma brincadeira perigosa, mas teve um dia que o pneu passou direto, e já que não era nada fechado, já que era fazenda, tinha uns cavalos pastando. Aí o pneu caiu, foi no pé do cavalo. O cavalo estava quietinho comendo. Ah, para que aí um dos meninos que estava brincando com a gente foi lá pegar o cavalo, deu um coxo no menino, a gente. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. O menino foi no rosto do menino. Acabou a brincadeira e nós já ficamos chorando porque aconteceu isso. Não foi culpa de ninguém, né? Não era culpa nossa. Mas só que criança lá ia imaginar que o cavalo ia, né, chegasse perto. Então, assim, eu não chegaria no pé daquele cavalo, mas o menino chegou e levou um coice, aí a brincadeira acabou. Aí teve outro dia a gente brincando na casa de dos vizinhos, é tudo vizinho, assim, tudo pertinho. Aí, gente, é uma coisa, por isso que eu falo, não deixe criança brincar com nada que corta, coisas cortantes, coisas de ponta, não deixe. Nós éramos criança, aí tava brincando, eu e minha irmã, e um irmão e uma irmã brincando. Nós estávamos na casa deles, que era de frente para nossa casa. Aí nós chamávamos a mãe dele de tia e os filhos dela chamavam a nossa mãe de tia também. E eu chamo ela até hoje, que ela ainda é viva. Ela é uma mulher muito bonita, mas a gente não se vê há muitos e muitos anos. Aí nós estávamos todos brincando no quintal ali. Era brincadeira inocente, gente. A gente ficava brincando de casinha, brincando com as coisas, brincadeira inocente. Mas o que eu vou falar aqui, gente, por favor, é para prevenir as crianças do perigo, tá? Foi então uma coisa triste que aconteceu, eu vou contar, mas é uma prevenção, tá bom? Aí o que aconteceu? O menino, que hoje estão todos rapazes como nós, né? Nós era crianças, o menino pegou 2 pedaços de cana, que tem aquele nó no meio,
e falou assim para minha irmã. Ele chamava a minha irmã de Litinha. Ele não sabia falar o nome dela. Então, aqui no vídeo a gente não pode falar o nome das pessoas, tá? Mas quem assiste, tem muita gente que sabe com quem eu tô falando, mas a gente não pode falar o nome das pessoas. Ele foi pedir para minha irmã segurar aquele pedaço, ele botou em cima da pedra. Aí a minha irmã, com inocência, segurou assim, né? A gente segura as coisas assim mesmo, né? Aí o menino pegou uma foice, sem cabo. Ele falou assim: ô Litinho, se você segura aqui que eu vou cortar, você fica com um pedaço, eu fico com outro. A minha irmã foi segurar. A minha irmã devia ter uns 6 aninhos, uns 7 anos por aí. Eu sou menos que ela, que é uns 2 anos, uma coisa assim. Nós éramos crianças, mas aquilo nunca saiu da minha cabeça. Eu tenho aquilo na lembrança até hoje, e parece que, se eu lembrar, parece que eu vi, que eu tô vivendo aquilo ali, porque foi muito triste. Aí o menino bateu a foice não cortou a cana, quicou ali naquele nó, mas cortou o dedinho da minha irmã fora. O dedinho dela, né, criança pequena, voou longe. Aí tinha um cachorro chamado Jolim, que era deles. Quando aquele dedo caiu, o cachorro foi lá e comeu depressa. Ah, mas aí eu e a irmã dele, que estavam brincando, quando a gente viu aquilo, a gente veio correndo. Aí já tinha acontecido, a minha irmã chorando muito, e eu caí no choro, a irmã dele caiu no choro, ele chorando com medo de apanhar, e nós tivemos que chamar a nossa tia. A nossa tia veio, correu, pegou minha irmã no colo para levar para minha mãe. Aí minha mãe teve que ir correndo para o hospital com ela, e a mãe do menino queria dar uma coça no menino, minha mãe não deixou. Minha mãe falou assim: você não vai bater nele, porque isso é coisa de criança. Ele não fez de propósito, mas não fez mesmo. Mas aconteceu, tá? Aconteceu esse fato aí. Então, a minha irmã não tem esse dedo de uma mão, porque foi cortado aqui, bem dizer, na junta. Aí o médico foi e perguntou à minha mãe, assim, minha mãe chamava Alice, tá? Mas ela tá no céu. Dona Alice, cadê o dedo da menina pra gente poder colocar no lugar de novo, que dá tempo? Não dá pra gente costurar ele ainda. Minha mãe falou que o cachorro tinha comido, o médico ainda achou graça. Mas foi coisa de segundo. Bateu, o cachorro comeu. E até se fosse o caso de pegar nós crianças, a gente ia ter esse pensamento? Nunca. Até hoje, se acontecer, eu não teria um pensamento desse, que eu vou pegar aquilo ali para levar para o médico e colocar no lugar de novo. Eu não teria, por quê? Primeiro que, quando eu era criança, eu só sabia chorar. Hoje é arriscador desmaiar. Então, gente, por isso que eu falo, mamães, por favor, não deixe criança brincar com faca. Principalmente quando tem uma outra amiguinha, um outro amiguinho junto, porque criança tem aquela mania de arrumar um abriguinho, essas coisas assim. Então, essas coisas não é para mão de criança, por favor. Então, na época, quando nós éramos crianças, que tem muitas mães aí que é da minha idade aqui, que eu já passei dos 18 há muito tempo, então a gente brincava que os nossos brinquedos eram tudo naturais, sabe? Lá na nossa casa tinha 2 cachorros, chamava Bob e a outra era Campina. O Bob era de raça grande, a Campina também. Então, essa minha irmã que aconteceu de cortar o dedinho dela, ela andava a cavalo na Campina e o meu irmão andava a cavalo no Bob. Por quê? Dava altura, eles eram pequenos, não botavam nem o pé no chão. E os cachorros andavam como se fosse um cavalinho para eles. Aquilo ali para nós era uma graça. Porque a gente andava naquele, não era só eles, nós andávamos nos cachorros, porque eles eram altos, eles eram grandes, nós que éramos pequenos. Ai, gente, meu pai tinha um paiol. Tem gente que fala outros nomes, mas a gente fala paiol, que quer dizer, é uma casinha feita de bambu, e o telhado é de capim, né? De sapê. Sapé, será que me fala isso? Aquilo ali. Então, ali, todas as colheitas que a gente fazia das roças eram postas ali dentro. Aí, quando chegava a colheita do milho,
Aí a coisa ficava feia para nós, porque nós tínhamos que debulhar o milho. Nós debulhava o milho no dedo. Isso nosso que já estava já quase em carne viva, tanto que debulhava. Aí de vez em quando a gente pegava outro sabugo para ajudar, mas depois a gente botava pro dedo de novo. E era muito milho para fazer isso. A gente tá com a criançada toda, o papai deixava uma gente, nós ficava tudo tento ali daquele paiol fazendo aquilo ali. Teve um dia onde eu morava lá no Muro, tinha um senhor que ele faz muitas plantações. Aí ele foi, falou assim, ô Elvira, você tem sacos aí na sua casa para você me emprestar, para você me dar? Ah, eu tenho, porque eu pegava muito saco com uma amiga minha, dona de um pet shop, numa casa de ração, os sacos que elas vaziam, eu pedia que eu fazia muito tapete. Agora eu parei que um dia eu estava sentada no chão fazendo tapete, no colchão no chão, quando eu fui levantar, a minha coluna deu um treco, fez um barulhinho, eu não consegui levantar. E quando eu consegui levantar, eu estava no quase 4 pés. Aí eu parei de fazer os tapetes. Aí ele foi me pedir os sacos. Aí eu tinha um monte, só sei que eu tinha uns 30. Eu lavava tudo e guardava. Porque quando eu fosse fazer o tapete, eu tinha que fazer com aquilo limpo. Porque quando vinha de lá, vinha sujo, de farelo, dessas coisas assim, né? Aí eu lavava, ficava tudo guardadinho. Então eu tinha uns 30. Arrumei pra ele. Aí um dia, aí eu trabalhando na escola, que eu passava pela casa dele, ele estava lá batendo. Ele de mulha batendo. Botava dentro do saco e pega o pedaço de pau e vai batendo. Aí eu brinquei com ele, ô senhor, não é assim que faz, não, é com os dedos, é assim. Ele, não, desse jeito acaba com a mão da gente. Eu falei assim, ó, mas no meu tempo, quando eu era criança, meu pai não deixava nós bater, não. Era tudo de pulhado na mão. Aí ele, ah, então seus tempos era diferente do meu, porque eu hoje eu não debulho na mão, não. Eu bato aqui até soltar os milhos dos sabugo. Eu fui fazer, no nosso tempo não era assim. Tá, papai botava nós para fazer isso. E tinha o feijão também, né? Que quando a gente plantava, depois quando colhia, ficava aquele monte de feijão lá dentro do paiol. E nós tínhamos que estar debulhando aquele feijão. A gente ia pegando, debulhando, botando nas vasilhas para depois levar para dentro de casa. Porque naquele tempo, gente, era tudo assim plantado. Não era, nem tudo era em mercado. Que não existia mercado, era venda, né? Então muitas coisas meu pai plantava. Como muitos plantavam, como carne, né, porco, galinha, ovos, tudo, que eu falo, tudo natural, né? Agora, hoje, tudo que a gente compra, assim, o comércio, né, é uma indústria que coloca as coisas para ter a validade, então, no nosso tempo não tinha isso, então, era tudo desse jeito. Quando minha mãe ia fazer angu, o fubá era moído quase na hora, ficava um angu que é uma delícia, moído na hora. E não era aquele fubá fininho que a gente compra, era um fubá mais grosso, mas ficava muito gostoso. Era outra coisa. Café também, gente. Por nós morar na terra do café, o café também era assim. Minha mãe ficava naquele fogão a lenha, naquela vasilha enorme, torrando o café. Que o café ele fica preto, mas não quer dizer que ele está torrado. Então, ele tem um ponto que ele não esteja queimado, que se queimar ninguém aguenta beber o café, certo? Então tinha um ponto certo. Minha mãe ficava lá naquele fogão a lenha lá. E depois que sai, não pode nem tomar banho, tá, gente? Tem que esperar um tempão, porque o corpo tem que esfriar, porque a quentura é demais. Porque eu tenho uma história de uma tia do lado, do pai dos meus filhos, que ela era surdinha. Ela ainda é viva ainda. Ela é surdinha. Aí diz que quando ela era nova, ela torrava muito café e ia buscar água. Trazia aqueles baldes de água na cabeça que vinha entornando pelo corpo afora. Aí aquilo deu uma constipação, aí causou surdez. Então ela quase não escuta. Agora ela já está bem velhinha, bem já de idade, mas está lá ainda. Tem a filha que cuida dela, graças a Deus. Acho que a filha dela é enfermeira, cuida bem dela. Mas é um perigo danado quando mexe com coisa muito quente e depois você entra numa água fria. Ah, é. Então, gente,
tem muitas histórias. Então, aqui no meu canal, quando eu falo, é coisa, gente, que muitas vezes é até para evitar alguma coisa. Como eu falei aí que aconteceu com a minha irmã. Como a gente fala, a criança não teve culpa, mas aconteceu. E nós não era fácil, mas só que isso não foi assim. A gente tava tudo brincando quietinho, né? Ele achou lá pedaço de cano, só pediu para ela segurar. Então, ele era inocente, ela também. Mas só que hoje não pode mais pensar nessa inocência. Hoje é não deixar. Faca, tesoura, agulha, nada perto de criança, principalmente pequenininho que não sabe o que está fazendo, tá bom? Aí, ó, vou terminar meu vídeo hoje. Hoje eu tô aqui, gente, cor da esperança. A esperança é a última que morre, a minha não morre nunca, porque eu não posso deixar morrer, não. Então, vou terminar o vídeo por aqui. Outro dia eu volto com mais histórias. Tem muita, tá? Vocês nem imaginam o que vai vir por aí. Mas, eu já logo adianto, não tem nada de besteira, hein? Não tem besteira. Esse vídeo de hoje, eu não falo que é apropriado para criança, não, tá? Não é apropriado para criança, por saber o que aconteceu, que eu contei aí. Então, não é bom. Então, não é apropriado para criança, não. Quando é apropriado para criança, aí sim. Mas hoje, por eu ter falado de duas coisas importantes, sérias, acidente, né, que acontece, então eu prefiro que as mães não deixem os filhos assistirem. As mães assistem e, através do que eu falei, evita alguma coisa, tá bom, mamãe? Cuida das minhas crianças. Eu amo criança, não importa o tamanho, só sei que amo criança de qualquer maneira. Ai, criança dá vontade de abraçar, agarrar e beliscar, só sei que é uma delícia. Criança é uma delícia. Então, mamãe, cuida bem das suas crianças, dê bastante amor, bastante carinho, tá? Abrace bastante, sinta seu filho. Sinta o coraçãozinho dele. Quando você abraça ele, sente o coraçãozinho dele, como que é gostoso. O coração do filho da gente batendo. É uma delícia. Então, ó, hoje eu vou parar meu vídeo por aqui. Mando um beijo para todos os meus inscritos e peço que tragam mais gente para o meu canal. Fique com Deus e não se esqueçam, tá? De se inscrever aqui no meu canal e dar o meu like. Aquele joinha assim, ó. Aquele dedinho para cima, aperta nele. E quem não se inscreveu, aonde tiver escrito se inscrever, aperte lá. Mas traga mais gente pro meu canal, tá bom? Gente, ó, obrigado e um beijo para todos. Fica com Deus. E que Deus abençoe a todos que assistem e os que não assistem nos meus vídeos. Beijo, 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 beijo.